Olá, eu sou Hilton Santos e sejam todos bem-vindos aqui no canal, que tem por objetivo nada mais nada menos do que contar histórias bíblicas em uma linguagem acessível a todos. E a nossa história de hoje está lá em Juízes, no capítulo 21, o último capítulo do livro de Juízes, né? Estamos em 21. E o cenário é o seguinte, é um pós-guerra, né? Houve uma guerra civil em Israel, entre as tribos de Israel. Na verdade, as 11 tribos de Israel contra uma, né? Que é 11 contra a tribo de Benjamim. E houve, né, como era de se esperar, um grande massacre, né? A tribo de Benjamim fora massacrada e restaram apenas 600 homens que conseguiram fugir para o deserto. E aí houve aquele chororô todo, né, porque eles se arrependeram de terem massacrado seus irmãos e restando até apenas aqueles 600 homens, aqueles, depois de 4 meses que eles ficaram escondidos lá no deserto, eles foram praticamente perdoados. Só que havia então um problema. Eles estavam sem suas esposas, né? Apenas 600 homens restaram. Toda a cidade morreu, homem, mulher, criança, todos. Só restaram apenas aqueles 600 homens. E eles precisavam dar continuidade ao seu legado, à sua tribo, à sua família. Então estava aí um problema diante de Israel, né? Como arranjar agora as esposas para aqueles 600 homens, já que eles mesmo no calor da batalha haviam jurado que jamais dariam suas filhas, suas mulheres para qualquer um daqueles homens, né? Só que então, como eles já tinham visto, já tinham jurado, não poderiam voltar atrás. E se não voltassem atrás e aqueles homens ficassem sem mulheres, segundo eles mesmos, uma das tribos de Israel, seria a de Benjamim, seria extinguida, acabaria, né? Então isso não poderia acontecer, isso era gravíssimo. E aí, depois daquele chororô, alguém, né, no capítulo 21, no versículo 8, alguém teve uma brilhante ideia. Bom, houve alguém que não. Alguma cidade que não compareceu naquela reunião que a gente fez lá atrás para arrebentar todo mundo lá, para tirar satisfação de Benjamim? Houve. Alguém falou assim: sim, o pessoal de Jabes de Gileade não compareceu na reunião e não foram à batalha com a gente. Opa, beleza, né? Deve ter tido mais algumas outras provas, mas as primeiras que foram. O primeiro que foi lembrado foi a cidade de Jabes de Gileade. Jabes de Gileade. Então, tudo bem, beleza. Vamos fazer o seguinte: manda lá uns 12 homens bons mesmo, dos melhores, e arrasa tudo. E as virgens que vocês acharem, traga para nós, né? Quantas virgens vocês acharem, traga. O resto, mata tudo, mata todo mundo, mata. Aí é uma forma, a gente mata dois coelhos com uma cajadada só, né? A gente resolve o problema dos nossos irmãos lá de Benjamim e dá um castigo para eles também, né? Uma retaliação. Então, assim foi, né? Sem aviso nenhum, 12.000 homens armados até os dentes foram lá na cidade e arrasaram a cidade. Mataram mulheres, mataram crianças, mataram animais, mataram homens, mataram todo mundo. Eles, imaginem, foi um tremendo de um genocídio, uma carnificina com requintes mesmo de crueldade. Eles passavam a espada, eles passavam fio da espada, todo mundo com exceção das virgens. E eu não quero nem sequer imaginar como é que eles verificavam, né? Que técnica eles tinham para verificar se a pessoa era virgem, né? Se a mulher era virgem ou não. Isso aí eu não quero nem imaginar, né? Deixo por conta de vocês. Fato é que as virgens eles iam separando e o resto eles simplesmente iam matando. Agora imagine como deve ter ficado a cabeça dessas mulheres, né? Que viram suas famílias mortas, assassinadas e tal, e elas vão ser entregues a um homem que elas nem conhecem. Se bem que isso também era meio que comum na época, né? Infelizmente. Então, enfim, assim foi feito, né? Mataram e trouxeram então 400 acharam lá no meio do povo lá, né? 400 mulheres virgens. E aí desceram, pediram para os homens de Benjamim descerem e entregaram essas 400 virgens a ele. Agora, olha só, vocês podem então é, vão construir suas famílias, voltar para suas cidades, aquela coisa e tal, reconstruir. Só que ainda tem um probleminha aí.
são 600 homens, 400 virgens. Então a conta já não bate, a conta não fechou, faltaram 200. E agora? Como a gente vai solucionar o problema dessas 200 que faltam ainda? Aí outra pessoa, né, teve uma outra ideia genial. O templo, né, ou uma espécie de templo provisório, estava lá na cidade de Siló, que ficava ali em Efraim, naquela região mesmo onde eles estavam ali. Aparentemente ali por algum tempo ficou o centro, né, de Israel, né? O templo ficava ali, os sacerdotes ministravam ali, na cidade ali de Siló, né, que ficava no território de Efraim. Então na cidade de Siló havia então uma festa anual, né, em homenagem a Jeová, a Deus, que constava-se de, além dos rituais e tal, uma espécie de desfile. As pessoas desfilavam pela cidade, né? Com bandas, com instrumentos, com, enfim, parecido com um desfile, né, qualquer de um carnaval ou de um Bumba Meu Boi, só que sem aquela batucada que a gente conhece, que é da nossa cultura, não era da deles, né? Era um desfile segundo a cultura oriental, a cultura israelita da época, né? Então, um desfile. E em meio a esse desfile havia a ala das dançarinas, né? Mulheres que dançavam, né, ao som lá dos instrumentos, do ritmo da música que era tocada. As mulheres dançavam, então havia uma ala inteirinha só dessas mulheres. E a ideia do gênio foi o seguinte: olha, vocês fiquem aí, vocês que dançaram aí, vocês 200 homens que sobraram, ficaram sem mulher, se escondam nas parreiras das uvas lá, tal, aquela coisa e tal, se escondam ali nas parreiras. Quando chegarem naquela altura que vai passar a ala das mulheres, vocês saem dali, cada um rouba uma mulher e vaza. E pronto, e simples assim. E aí vai resolver o seu problema, né? Pronto, beleza. Então assim foi feito, né? Assim o plano estava estipulado. Mas aí alguém perguntou: e os irmãos dessas mulheres e os pais, como é que ficam? Bom, muito simples. Se eles quiserem reclamar da gente, já que eles também fizeram um voto de não ceder suas filhas, né, para os benjamitas, pode falar para eles que eles estão isentos do juramento porque eles não cederam, eles tiveram as filhas e irmãs roubadas, né? Como foi roubada, não foi cedida, então essa é a preocupação deles, né? Não, eles não estavam preocupados se os irmãos iam defender as mulheres, né? Ou se os pais iam defender suas filhas. Eles estavam preocupados se os pais e os irmãos iam questionar o fato de elas terem sido cedidas para os benjamitas, sendo que eles juraram que não iam fazer isso. Essa era a preocupação. Mas aí estava sanado o problema. Então, dito isso, né, combinado, assim se fez, né? Na festa lá do anual da cidade de Siló, as mulheres, naquela hora que as mulheres dançantes, né, passaram ali em frente às parreiras, eles saíram de lá, cada uma agarrou uma mulher e pronto. E simples assim, cada um sequestrou a sua e problema é resolvido, né? Bom, isso assim, isso para nossa cultura, isso já é um absurdo. Mas é um absurdo até mesmo para a cultura deles. Tanto que o narrador, né, a pessoa que escreveu, que acredita-se ser Samuel, que escreveu o livro de Juízes, no capítulo 21, no versículo 25, ele dá uma justificativa. Ele disse que cada um, não havia rei em Israel nesse tempo, e cada um fazia o que achava mais reto. Então isso era tão absurdo que até mesmo para alguém que era da época, né, ele fez questão, o autor do livro de Juízes, que acredita-se realmente ser Samuel, ele se justificou para os seus leitores. Olha, vocês estão achando esquisito isso, né? Eu sei, esquisito, é cruel, é selvagem, mas naquele tempo Israel não tinha juiz. Cada um fazia o que achava mais reto. E que falta que faz, então, né, um líder, né? Um líder, nós nascemos para sermos liderados, e um líder faz realmente muita falta. E quando tem, né, não só o líder, como a responsabilidade de uma liderança. Porque quando um líder também faz algo errado, todos o imitam, né? Quando um líder procede de uma forma errada, como a gente viu em todo o livro de Juízes, né? Quando o líder estava reto com Deus, o povo andava reto. Quando o líder fazia bobagem, o povo fazia bobagem. E hoje, até hoje, esse fato se dá, né? Quando tem um líder de uma nação, de um povo, de qualquer, quando esse líder caminha reto,
a tendência é que as pessoas caminhem reto com ele. Quando ele pisa torto lá, as pessoas também vão na mesma vibe, né, desse líder, né? Então, um líder é uma coisa, é um dos cargos mais importantes, uma dos ministérios, né, mais importantes que existe nessa face da terra, porque o que ele faz, praticamente todo mundo faz. Bom, e pensando nisso, então eles resolveram aí instituir um líder lá em Siló. Instituíram que o líder então seria a partir, né, depois daqueles acontecimentos, né, algum tempo depois, instituíram que os sacerdotes que ministravam em Siló, a partir dali então seriam um líder, não um juiz, mas uma espécie de líder, de governador, né, daquela época. Não algum tempo então, algum tempo depois, então virou, subiu um sacerdote chamado Eli, né, e ele passou a meio que governar, né, em Israel. E Eli ele vai presenciar um dos acontecimentos também mais importantes da história do seu povo, né? Ele vai ser uma testemunha ocular. Mas isso daí já é assunto para uma outra história. No mais, se você gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like para nos fortalecer. Se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhem, comentem. Fique com Deus e pense nisso.